Quantas amizades já foram destruídas não por grandes erros, mas porque alguém não soube calar, perdoar ou deixar assuntos morrer? Olá, bom dia. José aqui. Hoje a leitura foi do capítulo 17 do livro de Provérbios, onde ele fala sobre relacionamentos, integridade e alegria do coração. Então, a mensagem central deste capítulo é que a paz e o bom caráter vale muito mais do que bens materiais e rituais religiosos. Então, nesse capítulo, o resumo dele foi dividido em seis partes. Na parte um ele fala da prioridade da paz e o teste do coração, que é nos versos um e 3. Então, o capítulo ele começa estabelecendo o que realmente importa na vida doméstica, né? E no versículo um ele fala da paz versus fartura, onde diz: Melhor é um bocado seco e com ele a paz do que a casa cheia de iguarias com contendas. É preferível ter pouco e comer pão seco em um ambiente de harmonia do que viver em uma mansão cheia de comida fina, onde as pessoas vivem brigando. Só. Então, a paz é muito melhor do que ter bastante iguarias e comidas deliciosas. Ao invés de você ter tudo isso, melhor é a paz dentro do seu lar. E no verso 3 ele fala sobre o refino de Deus e diz assim: assim como o ouro e a prata são testados pelo fogo para serem purificados, o Senhor prova os corações. Deus usa as circunstâncias para revelar o que realmente existe dentro de nós. Então, às vezes nós passamos por algumas situações e não entendemos o motivo daquilo, mas é Deus testando o que realmente tem no nosso coração e a forma como iremos agir naquela situação. Então, na parte 2 ele fala, do verso 9 ao 17, ele fala sobre a amizade verdadeira e o perdão, pois estes são dois dos versículos mais citados de Provérbios sobre o convívio social, né? Então, no verso 9 fala sobre o perdão, o poder do perdão. O que encobre a transgressão busca a amizade, mas o que renova a questão separa os maiores amigos. O sábio sabe quando perdoar e deixar para lá, né? Quem fica remoendo o erro dos outros e trazendo o assunto de volta acaba destruindo amizades profundas, né? Tem gente que fica remoendo coisas que foram passadas há anos atrás, né? E isso fica aquela coisa, lembra daquilo que você fez, ou isso e aquilo, que o passado é passado, deixa ele quietinho lá no lugar dele. Não podemos esquecer, mas não precisamos ficar revivendo tudo isso, né? Porque temos que lembrar dele, porém deixar ele lá, lembrar para que não venhamos a cometer aqueles mesmos erros, mas deixe ele quietinho lá. Então vamos lá só para lembrarmos, mas voltamos por agora para que não façamos mais aquilo no tempo presente, tá certo? Então vamos aqui no verso 17, ele fala sobre a definição de amigo. Em todo o tempo ama o amigo e na angústia nasce o irmão. A amizade verdadeira é constante, mas é na hora do problema, na angústia, né, que o amigo prova ser tão leal quanto o irmão de sangue. Olha só como que é importante ter amizade e amigos verdadeiros, né? Porque existe amigos que só são seus amigos quando você está bem, quando você está em situações favoráveis, e na verdade favorece mais a eles, né? Então, quando você passa por algumas situações que realmente precisa de um amigo, muitas vezes não temos amigos dessa natureza. Mas se você tiver algum amigo que está com você a qualquer hora, a qualquer momento, pode dar graças a Deus por isso, porque hoje em dia está muito raro. Mas é isso. Vamos agora na parte 3 no verso 13, 15 e 26 fala sobre justiça e integridade. Então, Salomão aqui nos alerta sobre a gravidade de inverter os valores morais, que hoje em dia a gente vê muito isso, né? Então, no verso 13, ele fala sobre a gratidão. Então, diz assim: quem paga o bem com o mal atrai maldições para a sua própria casa. A ingratidão é vista como
algo terrível. No verso 15 que vai falar sobre a justiça de Deus. Então, o que justifica o ímpio e o que condena o justo, abomináveis são para o Senhor. Tanto um como o outro, Deus odeia a injustiça legal e moral. Tentar fazer o errado parecer certo é uma afronta ao Criador. E na parte 4 fala sobre o perigo da estultice, ou seja, da tolice e da língua, nos versos 12, 19 e 20. Então, no verso 12 fala sobre o perigo do tolo. É mais seguro encontrar uma ursa que perdeu os filhotes, que é extremamente violenta, do que um tolo na sua estultice, ou seja, um tolo na sua tolice. Tolo não tem limites e pode causar danos imprevisíveis. O coração perverso, que é aqui no verso 20, fala que quem tem o coração torto nunca acha o bem, e quem tem a língua perversa cai no mal, né? Então, assim, temos que tomar muito cuidado sobre essas questões, né? Deixarmos de ser tolos ou estar junto com tolos, e quando percebemos que estamos diante de situações assim, temos que sair fugidos, né? E sempre tomar cuidado com o nosso coração. E sobre a língua também. Temos que tomar cuidado sobre o que falamos, porque às vezes uma palavra lançada é igual uma flecha também. Então vamos aqui para a parte 5, que é no verso 22, que fala a saúde e o estado de espírito. Este é um versículo muito importante para a nossa saúde mental e física, que no verso 22 ele diz: medicina espiritual. O coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido seca os ossos. Então nós temos que ter sempre nosso coração com alegria e não deixarmos nos abater, porque senão acabamos ficamos doentes e muitas vezes nem sabemos o porquê, mas é por conta da tristeza que existe no nosso coração, pois muitas pessoas que têm situações como depressão e ansiedade, essas pessoas muitas vezes ficam doentes e não sabem o motivo, mas está ali nítido, porque não tem alegria no coração, né? Então Salomão já sabia há milhares de anos o que a ciência confirma hoje. O otimismo e a alegria fortalecem o corpo, enquanto a tristeza profunda, o estresse constante, nos adoece. Então, assim, se você fica sempre em situações que te deixam bastante estressado, isso acaba causando males para o teu corpo e pode até mesmo te levar a óbito, né? Aconteceu muitas vezes com pessoas, né? Essas situações. Então vamos aqui para a parte 6, que é o que fala nos versos 27 e 28, fala sobre o silêncio como sabedoria. O capítulo termina falando sobre essa importância de termos sabedoria e sabermos ficar em silêncio, né? Então fala aqui o valor do silêncio e diz: até o tolo, quando se cala, é reputado por sábio. Mesmo que alguém não tenha conhecimento, se ele souber segurar a língua ou ouvir mais, as pessoas passarão a respeitá-lo como alguém prudente. O sábio economiza palavras. Olha só, mais uma vez aqui temos esse ensinamento sobre sabermos ficar em silêncio, que isso nos torna sábios. Isso demonstra que o sábio, ele ouve mais, até. Então, tanto que Deus nos deu dois ouvidos e uma boca somente, e dois olhos, porque assim, dois ouvidos para escutarmos mais e dois olhos para observarmos mais e falar menos. Por isso, uma boca só, tá? Então, assim, a mensagem central do capítulo 17 nos convida a examinar nossos corações, como reagirmos quando alguém erra conosco, né? Então, fala lá no versos 9, como reagirmos na hora da angústia de um amigo, no 17, né? Fala aí onde vai mostrar realmente os verdadeiros amigos, e acima de tudo, como cuidarmos do nosso interior para que o nosso remédio seja a alegria. Aqui no verso 22 já, né? Fala que temos que ter alegria para termos a medicina espiritual. Então, a sabedoria hoje clama para que você valorize a paz acima do conforto e o silêncio acima da necessidade de ter sempre a última palavra. Porque tem gente, mesmo que ela esteja errada, ela quer ter sempre a última palavra, tem que ser a dela. Então, assim, ela prefere estar certa do que ter paz. Então é melhor você ter paz do que estar certo. Pois é. Esse foi o resumo do capítulo 17. Espero que esse ensinamento ele chegue no seu coração para que você possa ter entendimento e discernimento e
que a sabedoria paire sobre você, na sua mente, no seu coração. Se você gostou do ensinamento desse capítulo, deixe aí nos comentários a sua visão de tudo isso, né? Comente, compartilhe. Se você acredita que alguém vai se beneficiar do ensinamento que está sendo passado aqui, compartilhe com ela. E nos vemos no próximo vídeo.